Então, última partezinha da revisão. Vamos falar um pouquinho de dinâmica impulsiva. Eu quero fazer um detalhe que eu não fiz com vocês ainda antes das férias. Então, no final dessa revisão, eu quero acrescentar um detalhezinho novo para a gente não dar sopa pro azar. A ideia é a seguinte, meus queridos. Revisãozinha de dinâmica impulsiva. Primeira coisa, quando eu pego um objeto, aplico uma certa força nesse objeto, durante um certo tempo, eu posso dizer que eu apliquei um impulso nesse objeto. E para calcular esse impulso aplicado no objeto, é só multiplicar a força pelo tempo que ela ficou atuando. Observem que impulso é uma grandeza vetorial. Qual vai ser a direção e o sentido do vetor impulso? Vai ser a direção e o sentido do vetor força. Se eu tenho um objeto que tem uma certa massa e ele tem uma certa velocidade, eu posso dizer que esse objeto tem quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, mais uma vez. E para obter a quantidade de movimento do objeto, basta fazer o produto da velocidade pela sua massa. Da mesma maneira que o impulso, a direção e o sentido é definido pela força, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial cuja direção e cujo sentido tem o mesmo da velocidade. A direção e o sentido da quantidade de movimento é a direção e o sentido da velocidade. O objeto se desloca na horizontal para a direita. A quantidade de movimento vai ser horizontal para a direita. E existe uma relação entre impulso e quantidade de movimento, que aqui no ensino médio é chamado de teorema do impulso. O teorema do impulso é, na verdade, a segunda lei de Newton no curso superior. Quem for estudar na faculdade exatas não vai estudar o teorema do impulso, vai estudar a segunda lei de Newton, que vai ser escrita como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esta é que é a verdadeira segunda lei de Newton, que no ensino médio a gente chama de teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Observem que eu fiz questão de colocar a setinha em cima da letra, mostrando que trata-se de uma equação vetorial. Porém, meus amigos, se nós formos fazer um exercício onde o fenômeno ocorre numa única linha, eu posso ignorar o caráter vetorial e dizer que para a direita é mais, para a esquerda é menos, e ignorar o caráter vetorial. Então, tu vê, se a questão ocorre ao longo de uma linha, eu poderia ignorar as setinhas e dizer que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E é isso que eu quero trazer para vocês agora, para finalizar a aula com algo novo. Olha só que perigo. Tem um carro que está andando, tem uma certa massa aí de 800 kg, e está andando para a direita com uma velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora, então bem realista. Aí esse cara atingiu um obstáculo na pista, que se movia com velocidade no sentido oposto. Eu não sei nem a massa nem a velocidade desse obstáculo, mas sei que esse obstáculo exerceu uma força de 3.000 newtons no carro durante um tempo de 5 segundos. 7 segundos. A pergunta é, o que aconteceu com o carro após isto? O carro estava andando para lá, 20 metros por segundo, 800 kg. Bateu num obstáculo que se movia no sentido oposto, não importa o que é, se é um carro, se é uma nave alienígena ou se é uma pedra que rolou do penhasco. Eu sei que após o choque entre eles, esta pedra,
7 segundos. O que acontece depois disso? Tu vê, ó, como o fenômeno está ocorrendo numa linha, eu posso ignorar o caráter vetorial e dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Impulso é força vezes tempo. A quantidade de movimento eu quero descobrir, afinal. E quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade. Cuidado, hein? Se a massa do cara é 800 e a velocidade é 20, se eu estou dizendo que para a direita a velocidade é positiva, a força que atua no sentido oposto é, e isso tu é que tens que sacar, menos 3.000 vezes 7, isso é igual à quantidade de movimento final. O perigo, cara, dessa questão foi tu perceber sozinho aquele menos. Menos 21.000 quilogramas metro por segundo é igual à quantidade de movimento final menos 16.000, menos passa mais, menos 21.000 mais 16.000, a quantidade de movimento final do carro após o choque ficou menos 5.000 quilogramas metro por segundo. O que significa esse menos, meus amigos? Sim, que após a pancada, o carro se desloca no sentido oposto. E qual é a velocidade final deste móvel? Q igual a M vezes V. A velocidade vai ficar, era 800 a massa, corta os zerinhos, velocidade é menos 25, 12, 6,25 metros por segundo. Após a pancada, o carro foi para o sentido oposto do que estava. Observem que eu não precisei me preocupar com o caráter vetorial, porque o fenômeno ocorria ao longo de uma linha conhecida. Mas olhem uma nova situação. Prestem atenção. Imaginem vocês que dois carros batem num cruzamento. Um vinha por aqui, o outro vinha por aqui. E eles se chocam. Vamos ver os carros de cima. Os carros de cima. Eles se chocam nessa esquina. A pergunta é, para onde esses carros vão após a batida e com que velocidade? Será que numa situação como aquela eu posso ignorar o caráter vetorial? Não, né? Por que não? Porque o fenômeno não está ocorrendo numa linha, numa reta. Olha que perigoso vai ficar isso. Vamos pegar o mesmo carro de antes, 800 kg com velocidade de 20 metros por segundo. Esse outro carro tem 1.000 kg com uma velocidade de 30 metros por segundo. Pau, bateu e grudou. Qual é a velocidade dos carros logo após a batida? Olha que perigoso vai ficar isso aí, gente. Primeiro eu vou calcular a quantidade de movimento de um dos carros. M vezes V, nós já fizemos isso, deu 16.000 kg metro por segundo. Quantidade de movimento do outro carro, 30 vezes 1.000, 30.000 kg metro por segundo. Se tu quiser saber a velocidade, tu primeiro vai ter que calcular a quantidade de movimento resultante. Como todo choque mecânico, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, porque trata-se de um sistema isolado. Todo sistema isolado, quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Só que, meus amigos, como é vetorial, eu vou ter que pegar o vetor que vale 20.000 ou 16.000 kg metro por segundo, e vou ter que somar com o vetor que vale 30.000. E são perpendiculares, pontilhada paralela. Aí eu vou calcular a quantidade de movimento final. Eu vou ter que fazer o que para achar esse Q final? Pitágoras, quantidade de movimento final ao quadrado é 30.000 ao quadrado mais 16.000 ao quadrado. A quantidade de movimento final vai ser a raiz
dessa encrenca toda? 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 na 8. Tudo bem para vocês? 16 vezes 16, 256. Vezes 10 na 6. Certo? 1, 2, 3 ao quadrado, 6, né? Quantidade de movimento final é a raiz quadrada de 9 mais 2,56, 9, 10, 11. 11,56 vezes 10 na 8. A quantidade de movimento final vai ser aproximadamente raiz de 11,56. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 3, alguma coisa, concorda comigo? 3, alguma coisa, a raiz de 11, né? Certo? E a raiz de 10 na 8? 10 na 4 quilogramas metro por segundo. Agora que eu achei a quantidade de movimento, eu faço a quantidade de movimento é M vezes V. Só não se esqueçam que essa massa é 800 kg de um mais o 1000 kg do outro. E a gente ainda então poderia calcular qual é a velocidade final. O mais importante de perceber que se a coisa ocorre numa linha, tu pode ignorar o caráter vetorial. Mas se a coisa não ocorre numa linha, tu tem que considerar que são vetores. E aí fica bem mais chato de finalizar. Cara, para a revisão do ano, da primeira metade do ano, tá razoável. Mas só vai fixar na tua cabeça isso aí se tu fizer exercício. Tem muito exercício para fazer. Faça um de cinemática, um de dinâmica, um de energia, um de dinâmica impossível. Aí eu estou muito feliz. Não usem drogas, usem preservativo e até a próxima.